Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao bom Deus que as suas ricas bênçãos sejam nessa noite derramadas sobre nós. Hoje a temática do nosso culto envolve vontade de Deus. Nós vamos falar como saber a vontade de Deus. Nós vamos ter 4 aspectos, mostrando sempre um exemplo, que é o Senhor Jesus, e alguns outros personagens da Bíblia, que pelo decorrer da postura, do posicionamento, nós entendemos que eles deixam para nós bem claro o que é entender a vontade divina. Um tempo tão adverso, então, essa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre vontade divina. E falar sobre vontade divina é reconhecer soberania. Nós vamos começar esse culto declarando esse louvor. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Vamos declarar isso ao Senhor. Nosso Deus é soberano. Ok? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos pedir que tudo que será feito aqui glorifique, bendiga o Teu santo e poderoso nome. Fala aos nossos corações, pois os nossos corações estão inclinados, como diz a Tua palavra, ao som do Teu discurso. Então discursa que os nossos corações estão prontos a receber a Tua orientação, aquilo que Tu queres falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão, por esses que nos acompanham pela live, que tudo que será feito aqui tem uma única e exclusiva finalidade: glorificar e bendizer o Teu bom e poderoso nome. Então, Senhor, inunda o nosso ser uma manifestação do Teu Espírito, e que a Tua soberania, que é absoluta, a Tua soberania, que é imperativa, a Tua soberania, que é a manifestação do Teu poder, capacita-nos, orienta-nos para fazermos sempre a Tua vontade. Isso nós oramos porque cremos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar: nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Amém? Declaramos: nosso Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina. Thank you.
permaneceu no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Pacto, do Novo Testamento, capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 8, parte B, e também o versículo de número 11, todos. Eu vou ler uma primeira vez, depois todos nós estaremos lendo o que diz a palavra do Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Toda a igreja, por favor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento, declarando o glória diante do que nós acabamos de ler.
uma festividade para as crianças. É isso, vem cá, meu filho. Boa noite, igreja. Dia 26 do 10 estaremos na festa das nossas crianças, né? Seria dia 12, que foi ontem o dia das crianças, e muitas crianças foram passar com os pais, foram viajar, porque era feriado. Então a gente decidiu fazer no dia 26 do 10. Irmãos, o que acontece, né? A gente vai pedir a vocês que vocês possam estar contribuindo. Eu trouxe uma lista, mas só vai pegar para mim, por favor, está na minha Bíblia. Eu trouxe uma lista porque o nosso lanche vai ser cachorro-quente. A Maria está me ajudando muito nessa questão do lanche com as crianças. Ela vai fazer várias coisas, ela está conversando com ela. Ela vai fazer docinho, ela já vai fazer donuts. Então, estou deixando Deus guiar ela, o Espírito Santo pegar a mão dela e levar. Mas a gente também quer a contribuição da igreja, né? Se a gente for ver aí no mundo, passou dia 27 de setembro, que foi dia de São Cosme e Damião. Dia 12 ontem fui na rua, vi também lugares entregando doce. Então a gente vê que no mundo há um engajamento, há sempre uma predisposição das pessoas estarem também fazendo algo para as nossas crianças. Eu acredito que nós, enquanto igreja, também temos que ter essa preocupação. A festa não vai ser só com os ideias, a festa será também aqui um plano de evangelização. Até porque estarão as crianças do projeto do pastor Márcio Rodrigues. Então, eu acredito que a gente vai juntar o útil ao agradável, aquilo que eles gostam, que é festa, comilança, com a palavra do Senhor, que é o mais importante. Então, eu trouxe aqui uma lista, eu vou estar passando no final do culto. Aqueles que puderem contribuir com o material do cachorro-quente, vai ser uma bênção, irmãos. A gente também está querendo fazer bolo, e esse bolo também é um gasto. A gente está passando e colocar o pula-pula, também é um gasto. Então, se você puder contribuir também financeiramente, nós estaremos aceitando. Eu coloquei aqui como meta 5 irmãos que possam doar R$20, que aí daria R$100, que seria o dinheiro do bolo. O pula-pula, eu vou ver depois no caixa das crianças se tem algum valor ainda lá. E é isso, irmãos, que vocês possam estar orando, convidando crianças também, porque eu acredito que as crianças não são a igreja da manhã, as crianças são a igreja de hoje. Então nós devemos investir nas crianças enquanto é tempo, amém? Vou estar orando por essa programação. Vou fechar nossos olhos. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por estar na tua casa. Obrigada por mais um ano de oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui trabalhando com as crianças, com os jovens, Senhor, com os adultos, enfim, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio de estar na tua casa te adorando. Eu te peço, Senhor, que essa festa de dia 26 ocorra conforme eu queria a tua vontade, e tudo que for acontecer seja segundo, Senhor, o teu direcionamento, Pai. E que as crianças que vêm aqui, elas possam entender que não há lugar melhor para estar do que na tua casa. Essa é a oração que faço, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final do turno, quem quiser contribuir, a lista vai estar comigo, tá bom? E a lista está quase completa, glória a Deus por isso. Amém, meus filhos? Aí a festa das crianças, dia 26. Então, se você já deu o seu nome, a nossa oração é que sobre a tua vida repouso com a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Então vamos contribuir, vamos estar ajudando, né? Vamos evangelizar. Os embaixadores, né, tem um lema que é muito interessante. Sempre quando se fala de criança, eu lembro desse lema que é mais fácil você ensinar uma criança do que tentar remendar um homem. Então hoje você ensina uma criança para que no futuro essa criança possa ter caráter, idoneidade, princípios extremamente divinos. Porque tentar remendar um homem é completamente difícil. Então ensine a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, que ele vai adquirir idade, ele vai envelhecer e ele não vai esquecer da tônica do caminho. Esse texto de Provérbios, ele é um texto interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, por que muitas vezes o filho do crente criado na igreja, ele foi instruído no caminho e ele acabou se desviando? Existe uma metáfora que eu gosto de utilizar quando eu falo desse texto de Provérbios, e essa metáfora é mais ou menos assim. Eu acredito que a maioria dos irmãos, as pessoas que estão aqui, até você mesmo que está assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, você pode me responder positivamente.
O que seria? A maioria de todos que estão aqui sabem fazer arroz. Sabe fazer arroz, maçã? Sabe, Jorge? Então é uma coisa assim, automática. Tem uns que têm alguns métodos diferentes, mas sabe fazer o quê? Arroz. A senhora esquece como se faz arroz? A senhora pode passar um ano comendo quentinho. Ir num restaurante lá em Madureira, né? Lá no Frigideira, pegando aquele almoço, mas a senhora vai esquecer? Então assim é a palavra do Senhor. A instrução se perde. Ele pode estar fora do caminho do Senhor, mas ele sabe de uma coisa muito certa: só Jesus o que? Salva. E aí eu uso dois exemplos. Eu estava vendo um corte de um podcast, aonde perguntaram a uma moça: qual religião você não seria? E aquela moça, né, um traje completamente diferente, né? Ela falou assim: eu não posso dizer que não seria de nenhuma religião, porque para que você compreenda a religião, você tem que estar inserido. Eu fui organista na CPB, Congregação CCB, né, Congregação Cristã do Brasil. E ela falou assim: hoje eu estou fora, mas foi interessante, mas não existe melhor caminho do que a igreja. Quem procurou estar fora fui eu. Eu quis ir para os bailes, eu quis conhecer o mundo, eu quis ir para os shows, eu quis viver as minhas vontades. Mas a igreja é extraordinária. Então isso mostra claramente que ela pode estar fora da igreja congregação, mas a instrução está o quê? Coração. Ninguém perde a instrução. Tomara que ela não morra no pecado, não é isso? Ela possa se reconciliar com o Senhor, mas ninguém perde a instrução no caminho do Senhor. Segundo exemplo, uma moça fazendo medicina, ela agora vai ter o seu TCC, término de conclusão de curso, e ela sente no coração levar para os seus professores um presente. Qual o presente que ela compra? Bíblias. E ela bota numa sacola bonita, entrega a todos os professores, a todos aqueles professores acadêmicos, e ela mostra um print de uma conversa de uma professora, de uma doutora. E a doutora diz assim: esse foi o maior presente que eu recebi em toda a minha vida, porque me fez lembrar novamente de quem? Perdeu a expressão? É como uma fogueira que ela começou a apagar porque falta o quê? Lenha. Mas quando você lança lenha, ela novamente o quê? Acende. Então, irmãos, vamos abençoar as crianças, deixa Deus te usar, como diz o irmão pentecostal. Se você pode abençoar financeiramente, procura a seminarista Isabela, fala com ela: ó, eu quero ajudar. Mas também eu quero lançar um desafio para você. É muito importante que você convide pessoas. Na quarta-feira eu dei uma palavra, eu gostaria de repetir aqui, para ficar gravado na mente de vocês. Eu sei, como pastor, as limitações da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Imagine só eu chegar aqui com vocês e falar assim: irmãos, eu orei, Deus me deu uma visão, e nós vamos fazer agora no mês tal uma semana de evangelização. Nós vamos estar todos os dias na igreja. Isso vai ser enfado para vocês. Vocês não vão conseguir fazer isso, porque alguns trabalham. Outra coisa que pesa, a idade, não é isso? A idade, poxa, pastor, eu gostaria muito de estar o quê? Participando, mas eu não posso. Eu não vou conseguir, eu fico cansado. Um dia eu vou vir, 2 dias eu vou vir, mas eu não posso vir de segunda até o domingo no fechamento dessa grande programação. Eu seria um tolo, eu seria nécio, eu seria um louco se não entendesse isso. Então isso mostra que nós somos limitados em algumas situações. A evangelização se torna limitada
cuidado. Porque evangelização é mão de obra, evangelização é trabalho. E trabalho dá o quê? Trabalho. Mas tem uma coisa que todos podem fazer. Eu tenho certeza absoluta que você conhece uma criança. E qual é a coisa que Deus está dizendo que é simples você fazer? Convidar essa criança. Se dá trabalho, fala para a criança que tem bolo, fala para a criança que tem pipoca, nem pipoca, né? Fala para a criança que tem cachorro quente, fala para a criança que tem traquina, fala para a criança que tem Nutella, para ver o que acontece. Ele vai ficar alvoroçado falando assim para a mãe: ô mãe, a tia Benedita vai vir me buscar não? Porque eu quero agora aquela festa. Então isso você pode fazer. Traga seu neto, traga sua neta, mas deixa Deus gerar no teu coração aquele desejo de trazer uma criança que mora na sua localidade, uma criança que você tem acesso e que ele possa estar aqui. Isso você pode fazer. Então, você não pode, de repente, fazer comigo uma campanha de evangelização durante 7 dias, com senso religioso, saindo batendo nas casas, convidando, as pessoas dizendo que querem cultos no lares, e aí a gente evangeliza cedo, à noite faz o culto. Vocês não vão aguentar isso. Isso vai ser penoso para vocês. Mas você pode trazer um visitante. Eu penso, não acho nada, eu penso que só falta um pouco do nosso engajamento. Só isso. Nosso engajamento. Eu estava lendo hoje, quem começou a ler, viu Paulo falando sobre Epafrodito, não é isso? E ele diz assim: quase morreu, mas o Senhor foi bom para não trazer ao meu coração tristeza. Eu falei assim: o que Epafrodito fez? E eu fui buscar. E sabe o que os comentaristas disseram? Ele teve enfado de tanto trabalho. De tanto trabalho. E aí Paulo fala de uma coisa muito interessante, que Cristo, que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Então, você está vendo o que um homem fez? Então, eu acredito que eu não tenho feito nada, irmãos. Eu quero que você saia daqui também entendendo que você não está fazendo o quê? Nada. Então, convide uma criança para que possa estar aqui e juntos nós vamos fazer uma grande festa para essas crianças, para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Ouvi que todos estão atentos sobre um incidente que aconteceu, se não me engano, em Quintino, né? Das 2 garotinhas que morreram e comeram o bombom envenenado. Mas por quê? Porque a gente, como igreja, muitas vezes estamos o quê? Falhando. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: eu não vou entrar em nenhuma situação aqui, mas só vou dizer isso: não vou encontrar essa mulher. Eu tenho 52 anos de idade, eu não nasci numa área evangélica. Eu peguei muito doce na minha vida. Comi muito doce que largava na praça. Aí o pessoal lá falava assim: ó, só não pode comer enquanto a gente está aqui. Depois que sair, vocês podem fazer a festa. A gente fazia a festa. E sempre aconteceu isso: crianças inteiras morreram desse dia. Não vão achar essa mulher. Não vão achar. Não vão achar. Então, nós, como igreja, precisamos o quê? Fazer a obra do Senhor. Queridos, nosso momento de dízimos e ofertas, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Eu percebi hoje que estou ficando velho, porque eu estou com uma Bíblia aqui, olha o tamanho dela. Bíblia Sagrada de letra gigante. Então isso mostra claramente que eu já estou entrando numa idade, que é a idade da velhice. Vamos lá abrir nossas Bíblias, na Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo de número 9, a segunda epístola, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a oferta que seria erguida, a oferta que seria estabelecida para aquela igreja. 2 Coríntios capítulo de número 9, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 9.
quanto à administração que se fez a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Paulo enaltece, na sua segunda epístola, a postura dos cristãos de Corinto. Mas enviei esses irmãos para que a nossa alegria acerca de vós não seja vã. Nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Porque tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto com a bênção e não com a avareza. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com abundância vai colher, vai ceifar. E aí, no versículo de número 7, eu vou parar aqui. É interessante porque Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A primeira coisa, quando nós falamos de contribuição, é que Deus nos desafia a não sermos avarentos. Muita gente pensa que a avareza é pondurice. Não, a avareza é um pecado, porque a avareza é amor ao quê? Aos bens, ao dinheiro. Então, se eu quero que a obra do Senhor prospere, se eu quero que a obra do Senhor avance, a primeira coisa, eu não posso ser um cristão avarento. As igrejas batistas, elas não são adeptas à teologia da prosperidade, mas as igrejas batistas conscientizam os cristãos sobre a necessidade de contribuírem, de abençoarem. Então, eu não estou dizendo que se você der, você vai enriquecer. Eu estou dizendo que dar é uma dádiva, é um dom, é algo divino, mas para que eu possa abençoar a obra do Senhor, a primeira coisa, eu não posso ser alguém avarento. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que a contribuição, ela não está pressuposta por uma palavra persuasiva. Não. A contribuição, ela está pressuposta por um amor ou por algo que nasce aonde? No coração. Aí ele diz: cada um contribua, segundo tiver o quê? Proposto no coração. Só que existe uma coisa que eu preciso entender, e por entender eu preciso levar você também a uma compreensão. Cuidado. Porque eu tenho percebido nesse meu tempo de caminhada evangélica, de tempo de pastor, que alguns irmãos, membros de comunidade de fé, eles pegam esse versículo e falam assim: eu vou dar isso aqui, porque é isso que o meu coração está dizendo que o quê? Dê. Cuidado. Porque Deus sabe se você tem ou não necessidade para o quê? Contribuir. Quer entender isso? Sim. Certa ocasião, Jesus, ele parou na porta do templo. E o gasofilácio, que se colocava as ofertas, não ficava dentro do templo, ficava à porta do templo. E Jesus começou a perceber as pessoas trazendo as suas o quê? Ofertas. E ele reparou uma viúva. O que era viúva no judaísmo? A viúva na cultura judaica, ela era uma pessoa como levita, não tinha herança e necessitava de quê? Ajuda. Jesus olhou aquela mulher e diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, que ela pegou um quadrante de um denário
Ela pegou o que seria uma quantia de 1/4 de um soldo de um soldado romano. Para aquela mulher, um quadrante de denário devia ser muito o quê? Dinheiro. E ela falou e colocou no gasofilato. A aplicação de Jesus é interessante, porque Jesus diz assim: de todos que trouxeram a sua oferta, essa mulher deu tudo que ela tinha. Porque as pessoas estão dando aquilo que sobra. Ela não, ela deu uma oferta de... Isso é oferta de doação. Porque às vezes eu tenho uma coisa, para você que nos visita, você que está ouvindo essa palavra, de repente sentiu um desejo de abençoar, eu não procuro saber na igreja quem dá dízimo e quem não dá. Porque se eu for procurar saber quem dá dízimo e quem não dá, quando eu dou essa palavra, o que a pessoa vai dizer? O pastor está o quê? Me espetando. Então eu não sei quem dá dízimo. Mas eu sou crente batista há muito tempo. E eu sei que tem crente que ele bota essa questão de coração. Por quê? Porque ele é avarento. O dízimo é 10ª do que eu o quê? Ganho. Então se eu ganho 1.000, meu dízimo é quanto? 100. Se eu ganho 3.000, meu dízimo é quanto? Se eu ganho 50, meu dízimo é quanto? Isso é 10ª. E tem alguns irmãos que ele fala o seguinte: não, Deus botou no meu coração dar isso aqui. Então você não pode ser avarento, porque contribuir segundo o coração, a Bíblia diz que Deus ele está olhando se eu posso ou não o quê? Contribuir. Terceira coisa interessante: cada um contribua segundo tiver propósito no coração. Você não contribui por tristeza. Você não contribui por tristeza. A tristeza é aquela questão: poxa, se eu ajudar na festa das crianças, poxa, eu vou ter que mexer nisso aqui. Nem contribua, nem faça isso. Certa ocasião, um irmão me procura no gabinete e fala assim: pastor Márcio, eu queria saber uma coisa do senhor. E eu falei assim: o que, meu irmão? Ele me mostrou, eu estou com essa conta de luz aqui, ó. Ela vence, vamos dizer, domingo vai vencer na terça-feira. O que eu faço? Pago minha conta de luz ou dou esse montante que é o meu dízimo? Eu falei assim para ele: pague a sua conta de luz. Porque quando você contribui por tristeza, você mostra claramente que o exercício, o ofício, o que o dízimo traz, que é a provisão divina, você não crê. Como você deve ter ouvido testemunho de pessoas que falam assim: eu creio que Deus é provedor. Então eu fiz isso e Deus proveu aonde? Então não contribua por tristeza, porque você não pode ser abençoado, porque você ainda não é um homem ou uma mulher de fé. Prosseguindo. Não por tristeza ou por necessidade. Todo crente adora contribuir por necessidade. Que isso, pastor? Sim. Irmãos, dízimo e oferta. Pega a tua semente, levanta para o céu, porque Deus vai prosperar 100 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Se você der 100, Deus vai te dar 1.000. Se você der 1.000, Deus vai te dar 2.000. Necessidade? Não é assim. Eu contribuo. Se Deus achar que eu não vou ser abençoado, Ele é o quê? Soberano. Mas eu entendo que a oferta não pode ser um vínculo de barganha com o Senhor. Eu dou e Deus vai o quê? Me devolver. Porque a Bíblia não ensina assim. E o último ponto, quando ele diz assim, versículo de número 7. Porque Deus ama quem dá com quê? Dá com amor. Se para você, meu irmão, é penoso dizimar, se para você, meu irmão, é penoso ofertar, não faça isso. Porque Deus, Ele ama quem dá com quê? Com amor. Se o Senhor tem me abençoado, eu entendo que eu também vou ser o quê? Abençoador. Existe um discurso completamente errôneo. E eu nunca vi ninguém que fala sobre isso fazer. O dia que Deus me abençoar, eu vou abençoar. Mentiroso.
Porque se você não abençoa agora no pouco, como você vai abençoar quando Deus te colocar onde? Você é avarento. Se no pouco você ainda tem avareza, imagine se Deus te abençoar poderosamente financeiramente. E você não vai abençoar nada. Quando o irmão te ligar, tu vai falar assim, ih, já vai querer pedir alguma coisa, olha só. Não é assim? É ou não é assim? Então, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não por tristeza, não por necessidade, porque o Senhor ama quem dá por quê? Vamos colocar em pé, irmão? Nós vamos cantar o hino de número 25 do nosso canto opção. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, se você sentir um desejo de abençoar financeiramente a casa, a obra do seu pastor, eu vi a palavra da seminarista Isabela, eu queria dar uma bênção, eu queria abençoar essa festividade que vai ser feita para as crianças. Sempre contato ou com aquela página da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ou pelo meu Instagram, ou pelo Face, e eu vou estar direcionando você a quem é devido, para que você possa efetuar essa bênção financeira. Hino de número 25 do nosso cantor cristão. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta pode sair do seu lugar na segunda estrofe desse hino e depositar no altar do Senhor. O adorno desta vida é o amor, é o amor. Louvemos ao Senhor. Que o Senhor possa estar dando a eles, ó Deus, uma
promessas é capaz de ser cumpridas. Sim, Que o Jesus. Senhor também possa estar, Deus, abençoando aqueles que não puderam dar na noite desse dia, Senhor. Que Aleluia. os teus servos possam estar cada vez mais confiando em Ti, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Sim, A verdade. palavra mesmo diz conta, Deus, as coisas, os personagens, os homens e mulheres que confiaram em Ti, Aleluia. não foram desamparados. Por isso, a Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Essa oração que eu te faço em Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Queridos, você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. E eu gostaria de me deter somente num versículo, que é o versículo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. E nós vamos fazer a leitura de um versículo, que é o versículo de número 12. Quando o subtema desse texto fala sobre a escolha dos discípulos. Lucas capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. A igreja poderia ler numa única só palavra esse texto? E aconteceu naqueles dias, saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ser canal desobstruído da Tua glória, para pregar a Tua palavra ao Teu rebanho, e que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, para compreender como podemos saber a Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos, creio e agradecidos. Amém. Algumas versões desse versículo vai dizer que passou a noite inteira orando ao Senhor. Porém, nas duas leituras que nós tivemos a oportunidade de ler, mostra que ele passa um momento à noite orando, falando com Deus. Nós ainda acreditamos, eu ainda acredito, que a oração é a chave que é crucial para o bom desenvolvimento de uma comunidade de fé. A oração é a chave crucial para o bom desenvolvimento de um cristão. Certa ocasião, um pastor idoso, num dos seus sermões, ele brinca com a igreja e diz assim: eu entendo que toda igreja, todo cristão, ele necessita de uma vitamina chamada vitamina BO. E as pessoas ficaram assim, inculcadas, preocupadas: o que é essa vitamina BO? E é simples: Bíblia e oração. Nós nunca vamos conseguir obter êxito se nós não formos cristãos que temos o hábito de nos debruçar no estudo da palavra do Senhor e também numa vida poderosa de oração. Então, se nós queremos saber a vontade de Deus, nessa noite Deus mostra para nós claramente que existem alguns mecanismos. E o primeiro mecanismo que o texto destaca é que Jesus Cristo, quando agora ele é seguido pela multidão, a multidão está fluindo, indo com Jesus. Vocês entendem literalmente que lá em João capítulo de número 6, Jesus na sua catequese, Jesus no seu discipulado, Jesus no seu ensino, a multidão parou, fluiu, ao ponto que os seus discípulos vão virar-se para o Mestre Jesus e vão dizer: Senhor, a noite está chegando, o tempo de ensino foi longo, eles estão com fome, e será que iremos despedi-los sem dar a eles o que comer? E aí Jesus, cheio do poder, cheio da unção, cheio da glória de Deus, é informado por Filipe que tinha um menino que ele carregava 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Não.
5 pães e 2 peixinhos. Está certo, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda ali sentar em um círculo, cada discípulo, em círculo representando, Israel, pelo significado de 12, 70 de nação, e ele alimenta a multidão. O texto ressalta que a multidão começa a seguir Jesus Cristo. Então isso mostra claramente que as multidões sempre estiveram ao lado de Jesus. E nesse exato momento aqui na narrativa de Lucas, o que Jesus precisa fazer? Ele precisa ter um direcionamento, um viés divino, para entender, mediante a multidão que sempre está fluindo, seguindo, quem dentre a multidão, ou quem dentre os seguidores, será os 12 que ele vai escolher. E aí mostra claramente que para Jesus saber a vontade divina, ele precisou o quê? Orar. Irmãos, ninguém pode entender a vontade divina se não manter uma vida em constante tempo de quê? Oração. A maior preocupação que eu tenho como pastor é me equivocar em achar que muitas vezes o que está acontecendo é ou não é a vontade de Deus, sem primeiro ter o quê? Orar. Ninguém pode entender a vontade de Deus se não orar. É o exemplo que nós estamos tendo. A multidão está fluindo, a multidão está seguindo Jesus, mas Jesus sabe que a multidão, como a narrativa de João capítulo de número 6, ela é evasiva. Porque no capítulo 6 de João, você vê que a multidão comeu, saciaram, estavam alimentados. Jesus entra dentro do barco, vai para o outro lado da margem. A multidão pergunta: onde ele foi? Pegam os barcos e vão atrás de Jesus Cristo. Jesus vai discursar e ele vai deixar uma coisa bem clara: vocês estão me seguindo não pelo que eu sou, mas porque vocês comeram do pão e do quê? Dos peixes. Num adágio, num dito popular, nós somos convidados a seguir a Jesus não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então Jesus Cristo sabia que essa questão volúvel dos próprios discípulos fazia com que ele fosse um homem de quê? De oração. O homem, diz que o homem ele é extremamente interessante. Quando você está fazendo o que é bom para ele, ele está te ovacionando. Faça uma coisa que não é boa para você ver. Ele vira as costas para você. Então Jesus sabia que ele precisava de homens que fossem homens, que entenderiam a missão e o propósito divino. Então nessa noite eu queria pensar com vocês sobre esse tema: como saber a vontade de Deus. Podemos repetir? Como saber a vontade de Deus. Primeiro ponto: para saber a vontade de Deus é preciso. O verso de número 12 destaca o que é preciso: gastar um longo tempo em oração. Olha o que o texto da palavra do Senhor vai nos ensinar. E aconteceu que naqueles dias Jesus ao monte a orar, e passou a noite em oração. Ninguém entende a vontade de Deus se não conseguir desenvolver uma vida poderosa de oração. Então o primeiro ponto nos ensina: se nós queremos saber a vontade de Deus, a vontade de Deus não está unida na sorte, a vontade de Deus não está unida no urim-tumim, a vontade de Deus está unida em orar, porque quando eu oro, quando eu busco a Deus para encontrar a sua vontade, logo o Espírito Santo de Deus vai responder. E aí nós vamos entender. O que Jesus precisava era justamente disso: que o Espírito Santo fosse a voz divina para orientar ele na escolha dos
discípulos. Vocês querem entender isso com mais clareza? Se vocês abrirem suas Bíblias, em Atos capítulo de número 1, vocês vão ver uma coisa interessante no versículo 23, até o versículo de número 26. Atos capítulo 1, do 23 a 26. Se alguém achou, pode ler, por favor. Atos 1, do 23 ao 26. Você prestou atenção no texto? Cenáculo estão reunidos, ainda não aconteceu o Pentecoste, capítulo 2 vai mostrar isso, mas eles estão agora preocupados. Por quê? Porque o corpo apostólico foi um corpo apostólico onde Jesus passou a noite toda orando para que a vontade de Deus fosse o quê? Estabelecida. A profecia deixa bem claro que dentre os 12, qualquer um podia ser um traidor. Por que Judas foi então traidor? Quando você lê sobre a biografia dos discípulos ou dos apóstolos, você vai perceber que existiam homens extremamente analfabetos, homens que não eram homens iletrados, homens simples. Porém, alguns defendem que o mais nobre era Judas, da família, e Judas tinha uma coisa muito interessante: ele era avarento, ele amava o quê? O dinheiro. E é interessante, irmãos, que o diabo, ele está sempre nos olhando, e ele sabe aquilo que é o nosso calcanhar de quê? De Aquiles. E o diabo fala assim: olha só, ele mete a mão no forte quando dá as ofertas. O dia lá que aquela mulher está com nardo, derramando, enxugando lá com os cabelos perto de Jesus, o diabo está olhando. E Judas fala assim: poxa, isso podia ser vendido, né? E dado aos pobres. O texto diz que era mentira, porque ele roubava o quê? Então o diabo falou assim: esse é o rei. Ele vai vender o mestre dele por 30 moedas de quê? De prata. Desfalcou o corpo apostólico. E Judas podia ter se arrependido, pedindo perdão a Jesus, e Jesus iria o quê? Mas não. Ele se enforcou e foi enterrado no corpo das 30 moedas de sangue que a qual ele traiu Jesus. E agora os discípulos estão reunidos e eles estão falando assim: quem vai assumir o lugar de Judas? Então tinha dois nomes. O primeiro, chamado José Barsabás, que tinha sobrenome Justo, e Matias. O que eles fizeram? Oraram. E como eles entenderam a vontade de Deus? Urim, Tumim. Oraram: o Senhor está aí, o Justo, mas está também Matias. Joga as pedras. Caiu quem? Matias. Então quem foi escolhido? Matias. A vontade de Deus não é mais assim. Porque quando você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, é estabelecido ali dentro do campo teológico o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. E o que acontece? Os judeus que estão se convertendo, como os gentios estrangeiros que também estão, os judeus que estão se convertendo a Cristo dizem o seguinte: não, se aceita Jesus, ele é o Messias prometido, ele é o Salvador, mas tem que se circuncidar, porque é o símbolo da aliança. E aí isso começa a dar o que? Um embate. Será que os estrangeiros, que não são judeus, que estão se convertendo a Jesus, têm que se circuncidar?
e acaba indo ao corpo apostólico, e vai Paulo, e vai Barnabé, e vai todo mundo ali, e aí eles chegam num consenso. Mas quando você lê Atos 15, 28, olha o que vai dizer o texto. Atos do Apóstolo 15, versículo de número 28. Fala assim a palavra do Senhor. Assim que concluído isto, e havendo-lhe consignado esse fruto, não, perdão, em Romanos, é Atos, olha isso, olha lá. Na verdade, pareceu bem a quem? E a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Se nós queremos entender a vontade de Deus, nós vamos orar, amém? Gastar tempo em oração. Mas como nós vamos receber a resposta? Por urim-tumim? Essa é a vontade. Não. Em Atos 15 nós compreendemos que após a descida do Espírito Santo, quando nós queremos saber a vontade de Deus, gastamos muito tempo em oração. De que forma Deus vai nos responder? Pelo seu Santo Espírito. Olha o que diz João capítulo 16, 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. João 16, 13. A palavra do Senhor diz assim: mas quando vier aquele, o Alus, o semelhante a Jesus, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda o quê? Verdade. Porque não falará o quê? Mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ter. Então, quando nós queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos gastar tempo em oração e ter um discernimento, um ouvido apurado para ouvir quem? O Espírito Santo. Como nós vamos então saber a vontade de Deus? Gastando tempo em oração. Não é tirando o rim, mas é ouvindo quem? O Espírito Santo. Porque tudo que o Paráclito, o Alus, o semelhante ao Senhor, o qual ele disse: vocês não vão ficar órfãos, vou enviar o Alus, o semelhante a mim, e ele vai conduzir vocês. Então o Espírito Santo é a boca de Deus, para que nós venhamos entender a sua vontade. Segundo ponto, como saber a vontade de Deus? Para saber a vontade de Deus é preciso aprender a aguardar pacientemente a sua resposta. Gente, 2024, homens pacientes, meu Deus do céu. Quantos gigas tem teu celular? Meu pastor, meu celular tem 128 gigabytes. Pastor, isso roda aqui é uma maravilha. Isso mostra claramente que nós perdemos o quê? Paciência. Nós não temos mais paciência. A sociedade, ela nos ensinou a ser o quê? Impaciente. Logo, eu faço uma pergunta muito simples para vocês. Temos ouvido a voz de Deus? Você já percebeu uma coisa? Uma certa ocasião, um pastor ministrando sobre seminário de oração, ele disse assim: sabe qual é o problema do crente? Isso em 1993, alguns anos passou, se não me engano, 31 anos, não é isso? Em 1993, ele falou assim: o grande problema dos cristãos, para ter dificuldade em ouvir a voz de Deus, é que eles falam muito, quando muitas vezes eles precisam se calar para o quê? Gente, se em 93, como é que era aquele negócio portátilzinho de mensagem? Teletrim. Internet, acho que era ainda de escada, era isso? Poucos, nem acho que internet de escada nem tinha. Eu entrei para o seminário, era raro que tinha computador, na biblioteca do seminário tinha máquina de datilografar. O homem já estava impaciente. Imagine agora, com internet, não é mais 3G não, nem 4G, já está 5G.
não, pastor, nossa internet tem que ter não sei o que, isso aqui outro. Você se torna impaciente, então você vai ter dificuldade para o quê? Ouvir a voz de Deus. O segundo aspecto nos ensina, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos aguardar pacientemente a resposta. E o grande problema é que nós estamos contaminados, adoecidos pelo vírus dessa nova sociedade, que tudo tem que ser muito rápido. Você pediu a pizza, o que você diz? É pizzaria tal? Sim, eu quero meio queijo, frango catupiry e meio carne seca. Você quer borda tal? Não, eu quero borda catupiry. Tá, é o quê? É família gigante? Não, eu quero a maior que tiver, então tá, é a família. Você vai receber o refrigerante gigante, né? Você vai receber o refrigerante. Aí você pergunta logo o quê? Quanto tempo vai demorar? É isso aí. Você está entendendo? Irmãos, o diabo contaminou os cristãos. Nós outrora, quando era garoto, nós falávamos o quê? Não, nós temos que vigiar, porque senão vamos chamar a gente o número do quê? Da besta, 666. Porém, a Bíblia assim diz que quem tem sabedoria calcule, porque o número é o número de ouro, 666. E a gente está contaminado por essa questão viral. E nós não temos entendido a vontade divina, porque nós somos impacientes. Tudo tem que acontecer no nosso tempo, tudo tem que acontecer do nosso jeito, tudo tem que acontecer da nossa forma. Se eu quero aguardar a vontade de Deus, eu preciso esperar na soberania dele o tempo e a hora para a sua o quê? Resposta. Hoje eu ouvi uma história interessante de uma jovem. Essa jovem queria casar. E ela, durante 6 anos, orava ao Senhor pedindo um casamento. E ela falava assim: eu comecei primeiro a olhar os homens bonitos, os varões bonitos. Mas os bonitos não olhavam para mim. E eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou começar a olhar os feios. Mas os feios também não olhavam para mim. E aquilo começou a me frustrar. Porque toda mulher, quando começa a chegar à idade, ela fica o quê? Preocupado, será que eu vou ficar para a titia passar a vassoura no meu pé? E aí o que acontece? Ela fez campanha, ela ia orar, e um belo dia ela foi num culto de oração, e uma irmã chegou para ela, falou algo de Deus por parte dela, e ela falou assim: não, amém e tal, e um dia na sua igreja, ela veio da faculdade, ainda tinha culto, ela foi, entrou dentro do culto, sentou do lado de uma irmã que conhecia a história dela e falou assim: aí ó, o varão de Deus para você, que isso, meu irmão? Ele é pastor, pregador, e ele deve ser casado, e não há pregadores solteiros. A irmã falou: ah, sim. E ela foi, e o rapaz começou a pregar, e o rapaz que é brasileiro, ele falou assim: irmãos, eu tenho orado 9 anos para Deus me dar uma varona. Acendeu a chama dela. Imagine como é que ela ficou. Meu Deus, olha aí, é esse que Deus para a minha vida. Acabou o culto, ela tinha 20 reais, é um vídeo antigo. Ela foi para a cantina, pediu uma coxinha, um guaravita. O varão não olhava para ela e falou comigo: tem 5 salgados. Minha mãe está parecendo, mas mesmo assim o varão não olhou para mim. Vontade, tempo de Deus. Um dia ela pegou o ônibus. Quando ela entrou no ônibus, quem está perto da roleta? O varão. E ela falou assim: ai Jesus, ele aí, não sabe o papo, isso, aquilo, outro. No final ele pediu o que dela? O telefone. Ela deu o telefone e marcaram um dia para sair. Ela disse: vamos na Norte Grill, churrascaria. E ele disse assim para mim: Deus me disse que você é minha varoa e vou casar com você. Quer casar comigo? Perguntar se macaco quer banana, gente? Eu quero. Mas, gente, presta atenção que é a vontade de Deus. Ela era uma universitária, era uma pentecostal, mas ela tinha um hábito, ela pregava no trem. Ela pregava no trem. Ela chegou em casa e falou assim para o pai dela: pai, eu vou casar. O pai fica assim: quando você vai casar? Tu não tem namorado?
Não, eu conheci um varão de Deus e ele me pediu um casamento. Pai, quanto ele ganha? E ela fala assim, ele não ganha muito não, porque ele vive de pregação, ele tem um CD dele de sermão, quanto que ele ganha? Aí ele faz a obra do Senhor. Então já viu que ele não ganhava nada. E aí você pode pensar assim, isso é absurdo. Não, gente. Deus ele tem a sua vontade. E ela casou, varão, no nome de Moisés, lembra até do meu pai Moisés, falou assim, Deus me disse que a gente vai ter uma festa de casamento. Mas você não está trabalhando, então Deus falou. E ela disse assim, eu nunca vi um homem com tanta fé como o meu marido. E ela está passando de viaduto de morro agudo, um homem olha para ela, chama e fala assim, Valor, você faz aniversário? Aí ele, não. Ela, não. Por quê? Porque Deus mandou te dar 40 engradados de 2 litros de 6 de refrigerante. Ela olhou para o outro e falou, você é externo. Passa lá no meu restaurante e pega o dinheiro para você comprar. Ela casou, passaram a gravata, na época ela falou assim, nós conseguimos quase 8 mil reais. Mas aí que está a questão da vontade de Deus. Será que se ela casasse com um homem que não fosse igual a ela, daria certo? Não, gente. Ela era pregadora de trem, ele era pregador, e eles vivem o quê? Uma maravilha mesmo. Provavelmente hoje ele é um pastor, provavelmente hoje ela está na obra. Então, quando nós queremos saber a vontade de Deus, não se precipita, espera. Espera. As pessoas estão dando bom dia a cavalo justamente porque eles não estão aguardando com paciência ou pacientemente o quê? A resposta de Deus. Olha o que Jeremias capítulo 42, versículo 7 ensina. Jeremias 42, 7. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. No capítulo 42 de Jeremias, o povo, ou a tribo de Judá, ou tribo do sul, chegam e falam o seguinte para Jeremias: Jeremias, consulte por nós o Senhor, se devemos ir ou não para o Egito, descer ao Egito. E o que Jeremias fala? Daqui 10 dias eu vou trazer o quê? Tempo de Deus. Aguarde pacientemente o tempo de Deus. Como saber então a vontade de Deus? Para saber a vontade de Deus, primeiro ponto, nós somos desafiados a gastar tempo em oração, pois o Espírito Santo é o canal desobstruído de Deus para mostrar a vontade divina. Como saber a vontade de Deus? Segundo ponto, para saber a vontade de Deus é preciso aprender a guardar pacientemente o que? A sua resposta. Terceiro e penúltimo ponto, para saber a vontade de Deus é preciso aprender a ter uma vida em total submissão a Deus. Quando a Bíblia fala, vós mulheres, sejais submissa ao vosso marido, eu acredito que a maior definição da submissão da mulher ao marido é estar ao lado. Estar ao lado. A mulher só passou a estar ao lado do homem a partir do advento do Cristo, que trouxe essa valorização. Então, se eu quero saber a vontade de Deus, eu preciso aprender a ter uma vida de total submissão. Em palavras, eu preciso andar ao lado de quem? De Deus. Eu preciso estar junto a Deus. Não se precipite, meu irmão, na decisão que você precisa tomar. Porque existem decisões que nós vamos tomar na nossa vida sem ter total submissão ao querer de Deus, que vai trazer trauma, vai trazer prejuízo, vai trazer coisas completamente contrárias à vontade de Deus. Olha o que diz Mateus 26, versículo 38 e 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26,
versículo 38 e versículo de número 39. Obrigado, Vinícius. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Versículo 39. E aí, um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a submissão de Jesus. Irmãos, existe uma pergunta que traz uma resposta extremamente simples. Jesus tinha a obrigação de morrer por nós? Não. Mas ele morreu porque ele foi o quê? Obediente, submisso. Então, se eu quero entender a vontade de Deus, eu preciso viver uma vida de submissão a Deus. Num tempo desse de era moderna ou hipermoderna, como alguns estão dizendo, nós precisamos ser submissos a Deus. Jesus está ali, ele sai para orar, está angustiado, está vivendo um momento extremamente depressivo, angustiante, nervoso, sabendo que ele precisa morrer para cumprir a vontade, mas ao mesmo tempo o Jesus homem está dizendo: mas será que eu preciso mesmo fazer isso? Mas ele total submissão a Deus, ele vai orar. E quando nós queremos saber a vontade de Deus, nós vamos ter essa resposta do Espírito Santo: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos aqui nessa noite são submissos à vontade? Pode ser que nessa noite Jesus te peça alguma coisa. Pode ser que Jesus te peça para largar isso. Pode ser que Jesus te peça outra coisa. E a pergunta que eu faço como pastor nesse momento é: você está submisso em obedecer à vontade de Deus? Irmãos, obedeça hoje, porque amanhã pode ser o que? Obedeça hoje, porque amanhã pode ser tarde. Por que nós falamos isso, irmãos? Nós não temos medo do inferno. Nós temos medo de passar a eternidade longe de quem? De Deus. Nós não temos medo do inferno. Nós temos medo de passar a eternidade longe de Deus. E esse é o momento que Deus te pede submissão, para que amanhã não seja o quê? Seja tarde. Quarto e último ponto: para saber a vontade de Deus é preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. A teologia diz que atribuir formas humanas a Deus é antropomorfismo. Deus, ele não tem dedo, ele não tem olhos, logo ele não tem boca. Então logo nós poderíamos dizer que Deus o quê? Não fala. Deus é um espírito. Só que por mais que a teologia fale sobre antropomorfismo, atribuir formas a Deus, a própria Bíblia deixa claro para nós que ele não tem boca, mas ele quer. E ouvir a voz de Deus, irmão, não é fácil. Ouvir a voz humana é, se eu chamar o nome aqui, provavelmente você pode dizer oi, porque você está tendo a possibilidade de ouvir a minha voz. Ouvir a voz humana só requer uma coisa. Sabe o que é para ouvir a voz humana? Sabe, moça? Que é? Claro que sabe, é audição. Você tem que ter audição para ouvir voz humana. Se você for surdo, você vai ouvir? Não. Para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter audição. Mas não uma audição física humana, uma audição espiritual. Uma audição espiritual. E para se ter essa audição espiritual,
Nós precisamos percorrer estradas espirituais. Aquele que se inclina para as obras da carne e cogita das coisas de quê? Vai ouvir a voz de Deus? Mas a estrada espiritual diz: aqueles que cogitam das coisas do Espírito, esses vão o quê? Aí a Bíblia ensina: já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Se eu quero ouvir a voz de Deus, para saber a vontade, o Senhor está te convidando, caminhe numa estrada espiritual. Você tem audição para ouvir voz física, mas eu quero que você tenha audição para ouvir a minha voz, o quê? Divina. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 10. Quando você não tem audição divina, olha o que a Bíblia diz. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso de número 1 ao 10. Eu vou abrir aqui para ler com vocês. Fui para Ruth e Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. E o jovem Samuel servia a Adonai Senhor perante o sacerdote Eli. E a palavra do Senhor era muito rara. Valia naqueles dias, não havia visões e manifestação. O pecado de Israel fez com que Deus se calasse. A mal postura do sacerdote Eli não repreendeu seus filhos, calou Deus. E sucedeu naquele dia que, estando Eli, o sumo sacerdote, deitado no seu lugar, ele já estava começando a ficar cego, e os seus olhos começaram a escurecer quando não podia ver. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo de Adonai, onde estava Haron Rabit, a arca da aliança, a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis aqui. Ele ouviu. Não ouviu? Samuel ouviu, mas ele não soube discernir. Vocês estão entendendo? Para ouvir a voz de Deus, a estrada espiritual te ensina o quê? A discernir. Quando Deus chamou Samuel a primeira vez, ele correu para o sacerdote Eli. Eli, que já estava num lugar cômodo, velho, sem visão espiritual, sem audição espiritual, falou o seguinte para o jovem Samuel: volta para dormir, que eu não estou te chamando. Segunda vez, ele foi para quem? Para Samuel. Aí teve aquela lembra que nós falamos, instrui o menino no caminho que deve andar. Ele pode estar até o quê? Mas não se vê. Samuel estava, ele estava velho, mas ele sabia da instrução que Deus ainda o quê? Quando você ouvir, você vai fazer uma coisa que eu ensinar. Porque quando Deus chama, a gente só fala assim: fala, porque teu servo o quê? E quando na terceira vez Deus chamou Samuel, ele foi para Eli? Não. Mas agora ele tem discernimento da voz o quê? Os ouvidos de Samuel se abriram. E ele disse: fala, que teu servo o quê? Irmãos, quisera que os ouvidos de todo cristão se abrissem para ouvir a voz de Deus. A igreja seria uma maravilha. O cristianismo ia na contramão deste mundo. Não tem governo, não tem poder, não tem potestade, não tem cronocratas, não tem arcanjo, não tem nada que iria segurá-los. Porque eles estariam com seus ouvidos o quê? Desobstruídos. Se eu quero saber a vontade de Deus, eu preciso aprender o quê? Ouvir a voz. Fala, porque o teu servo ouve. Pode ser que nessa noite Deus te chame, não para morar no céu, mas para que os seus ouvidos sejam desobstruídos, para que você entenda verdadeiramente o que? A sua vontade. Conclusão: para saber a vontade de Deus é preciso orar em todo o tempo. Para saber a vontade de Deus é preciso
reconhecer a vontade soberana de Deus. Para saber a vontade de Deus é preciso obedecer a Ele. Para saber a vontade de Deus é preciso viver em comunhão com Deus triuno, que nos conduz a uma estrada que nos possibilita ouvir o quê? A sua voz. E nessa noite, meu irmão, o Senhor, poderosamente em Jesus Cristo, nos abençoe, para que sejamos cristãos, que ouçamos a voz do Senhor, para cumprirmos a sua o quê? Vontade. Vamos colocar em pé? Estamos chegando ao término do nosso culto. Eu quero agradecer você que nos acompanhou pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você não tem uma casa espiritual, a Igreja Batista Memorial está situada na Avenida dos Italianos, número 975. Deus abençoe a sua vida. Você que